Estou frente a frente com o Ricardo Neves Sousa do PSD, Gonçalo Amaral do PS e Daniel Lucas do Pela Guarda Nós Cidadãos, que desta vez tem a dura tarefa de ajudar a montar o puzzle político que o país herdou na primeira volta das eleições presidenciais. Já se sabe que António José Seguro foi o mais votado, com mais de 31% dos votos, que não foram suficientes para ser eleito à primeira. O adversário da segunda volta é André Ventura, que ontem obteve 23,4%. E agora, Ricardo Neves Sousa, vencedores e derrotados nesta noite eleitoral? Bom dia, Luís Martins, cumprimento também os meus colegas de painel, todos os presentes, assim como o público que nos escuta. Bom, efetivamente, estas eleições não foram assim uma surpresa muito grande, porque mais ou menos as sondagens já nos vinham dando esta tendência de alguns dias a esta parte. No entanto, fiquei um pouco surpreendido por verificar que António José Seguro teve uma votação mais expressiva do que aquela que lhe era dada nas sondagens. Estamos a falar uma diferença de 8, 10 pontos percentuais, o que é de algum modo significativo. E julgo que António José Seguro foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes vencedores da noite, desde já, porque foi o candidato mais votado. Depois também porque havia algumas sondagens que o davam em segundo lugar e conseguiu ser o primeiro. É alguém que começou o seu percurso, quando anunciou a candidatura, com um pouco mais de 5 ou 6% e teve sempre um percurso crescente, que culminou na vitória de ontem à noite. Foi uma campanha muito morna, não disse nada que o comprometesse ou que de algum modo fizesse agitar as águas na opinião pública, portanto conseguiu manter-se entre os pingos da chuva, cometeu poucos erros comunicacionais e talvez por ter essa postura moderada conseguiu granjear grande parte da esquerda, desde já da sua área de influência política, que é o Partido Socialista, mas também admito que há alguns votos à direita, designadamente à direita mais ao centro, possam também ter escorregado para António José Seguro. Outro dos vencedores foi também, sem sombra de dúvida, André Ventura. André Ventura, que apesar de ter ficado em segundo lugar e ele perspectivava que fosse o principal, o candidato mais votado, se nós fizermos uma comparação, quer dizer, que isto, vamos lá ver, é preciso termos aqui alguma ginástica para poder fazer esta comparação, mas se compararmos o candidato presidencial apoiado pelo Chega dos resultados do Partido Chega em março do ano passado, nas últimas legislativas, verificamos que André Ventura, se podemos fazer esta analogia, apenas cresceu 0,76%, isto em termos percentuais. Eu não estou a contar os votos, em termos percentuais, André Ventura apenas cresceu 0,76%. Daqui podemos inferir uma coisa, é que o Chega, apesar de ser um partido relativamente recente, já tem um eleitorado muito consolidado e, portanto, esta é uma base de apoio bastante sólida. Depois, Coutinho Figueiredo morreu um pouco na praia. Era um candidato que encarnava os valores da direita tradicional, com bom discurso, com boa imagem, do ponto de vista das redes sociais e da campanha comunicacional, na minha opinião, era a melhor de todas. Mas aqui ele, apesar de ter feito o apelo ao voto útil para que fosse o candidato da direita a passar à segunda volta, julgo que não conseguiu ter esse convencimento nas pessoas e, como tal, ficou num terceiro lugar. Mas lembremos que, se fizermos a mesma analogia para o Coutinho Figueiredo, verificamos que a IEL, que nas últimas legislativas teve 5,36%, apresenta agora 16%, ou seja, o candidato vale mais de 3 vezes o seu próprio partido. E, portanto, ele poderá equacionar, apesar de ele dizer que não, poderá certamente equacionar ser um próximo candidato a liderar os destinos da IEL. Depois, o almirante Gouveia Melo, eu pensei que tivesse um resultado melhor. Temos que
puxar um bocadinho a cassete dos acontecimentos atrás, e quando ele apresentou a sua candidatura ali por alturas do verão, todas as sondagens os davam destacadíssimo. Mas também temos que nos lembrar que nessa altura candidatos como Coutinho de Figueiredo ou André Ventura ainda não tinham surgido, e portanto é natural que com a entrada desses dois candidatos na corrida, muitos dos votos que se reviam no Almirante tivessem ido para esses candidatos que seriam mais da esfera política dos seus votantes. No entanto, aqui é preciso fazer uma ressalva. Dos candidatos presidenciáveis, chamemos-lhe assim, portanto dos 5 primeiros, o Almirante Gouveia Melo era aquele que não tinha o apoio de qualquer partido, portanto era ele e os seus apoiantes que de uma forma abnegada o ajudavam, portanto não havia a máquina partidária que, por mais pequena que seja, ajuda sempre quando chegam às localidades para movimentar os militantes, para ações de campanha, portanto acho que foi um resultado bastante honroso para uma máquina que não tinha grandes recursos e que de certa forma era amadora, sem ter um partido político por trás. E por último ficou Marques Mendes, pronto, fruto de, se calhar foi um resultado injusto para a pessoa, porque Marques Mendes é uma pessoa com experiência, é um indivíduo simpático, é um histórico do PSD, se calhar foi um resultado injusto para aquilo que ele representava, mas não deixa de refletir, se calhar, uma escolha que não foi a mais acertada por parte do PSD. Julgo que haveria outros candidatos, não só militantes do partido, mas também na sua esfera de influência, no seu perímetro de influência, que se calhar encarnariam melhor o sentimento dos militantes. Desde já, Marques Mendes não foi merecedor dessa confiança, e tenho pena, porque efetivamente não merecia um resultado pronto, assim tão inexpressivo como este, mas pronto, a vida continua, a democracia é feita destas situações, portanto esperemos que esperemos não, foi de certeza a expressão da vontade do povo português, portanto o resultado foi este. Agora, claro que para o futuro iremos ter aqui um grande problema em saber dos partidos, alguns já vieram manifestar. Já vamos falar disso. Então depois mais mas antes disso, também conhecer a opinião relativamente aos resultados no Distrito da Guarda. Marques Mendes, apesar desse descalabro eleitoral, conseguiu no Distrito da Guarda salvar, digamos assim, a honra ao ser o terceiro mais votado. Sim, vamos lá ver uma coisa. Ontem, quando começaram a sair os resultados, fez-me lembrar um bocadinho aquilo que aconteceu há 40 anos, quando a eleição entre Freitas do Amaral e Mário Soares. Quando começaram a sair os primeiros resultados, em 86, tinha 11 ou 12 anos, os primeiros resultados a sair davam uma grande vantagem a Freitas do Amaral, e à medida que os concelhos do interior com menos habitantes iam sendo fechados e íamos começar a saber os resultados dos grandes concelhos do litoral, essa distância atenuou-se e, portanto, ao fim da contagem deu a vitória a Mário Soares. Aqui aconteceu um bocadinho a mesma coisa. Quando os primeiros concelhos começaram a sair, portanto os concelhos mais pequenos aqui do interior, Marques Mendes até estava com alguma vantagem em relação a candidatos como, por exemplo, Gouveia Melo e até Coutinho de Figueiredo. Mas depois, à medida que outras localidades mais urbanas ou mais do litoral começaram a apurar os resultados, portanto essa distância desvaneceu-se. É natural que o voto do interior rural seja um voto muito mais fiel do que o voto urbano. E as pessoas aqui nesta zona de fronteira estão habituadas desde há muitos anos a votar no PSD. Aliás, o PSD tradicionalmente é o partido de eleição no Distrito da Guarda, apesar do PS já ter ganho algumas vezes, mas se olharmos à história, o PSD tem sido recorrente e consistentemente o mais votado. E, portanto, é natural que as pessoas, neste caso, votem no partido, votem no apelo do partido, e deu este resultado. Até porque, para além de António José Seguro, que é alguém que tem alguma afinidade com a Guarda, lembremos que foi deputado por este distrito, mas também foi militante na conselhia do PSD. Aqui, ainda continua a ser. Agora, se for eleito a 8 de fevereiro, será a primeira vez que um militante da Guarda militante, ocupa a cadeira maior em Belém.
Exatamente, pronto. Isso, de algum modo, também pode ter contribuído para a escolha de António José Segura. E depois, tanto André Ventura como Henrique Gouveia Melo ou até Coutinho de Figueiredo, aos olhos, portanto, desta população, são candidatos que estão um bocadinho à margem do sistema, porque são partidos recentes que se calhar as pessoas ainda não compreendem tão bem, e é natural que num ambiente mais conservador as pessoas tendem a votar em quem conhecem e em quem reconhecem. Portanto, daí o facto de, na Guarda, à semelhança do que aconteceu em Bragança, por exemplo, ou até em Vila Real, Marcos Mendes foi o terceiro mais votado, porque é o partido barra a pessoa onde estão habituadas a votar as pessoas. Uma curiosidade, a Manuel João Vieira ficou à frente de António Filipe no Distrito da Guarda. Bem, mas isso é natural, porque o Partido Comunista sempre teve pouca expressão eleitoral no Distrito da Guarda. E por isso é natural que as pessoas achem mais piada ao vocalista ou ex-vocalista do Zé Napá 2000 do que alguém que representa uma franja política que não tem correspondência aqui na vivência social do nosso distrito. Gonçalo, qual é a leitura que faz destes resultados? Há alguma surpresa pela negativa, pela positiva, obviamente? Bom dia a todos os meus colegas, o staff da Rádio Altitude e a todos os nossos ouvintes. Eu, curiosamente, não tive uma surpresa assim tão grande. Embora eu sou sempre pessimista por natureza, ou mais conservador nesta parte de não entrar em grandes euforias, até os resultados estarem definitivos, até os resultados serem definitivos, né, estarem bem apurados e termos garantias sobre aquilo em que estamos a falar. Mas efetivamente a mim não me choca que uma em cada 3 pessoas tenham votado em José Seguro, tal como também não me choca que uma em cada 4 pessoas tenha votado em André Ventura. Porque, aliás, acho que estamos a chegar aqui um bocadinho próximos do espero eu, assim, do limite que o Chega tem para apresentar, até porque o Chega, enquanto continuar a ser um partido de uma pessoa só, não consegue progredir mais do que isto. Obviamente, neste momento, como era a pessoa em si a ser candidata, poderá ter potenciado ainda, se calhar, um bocadinho mais os votos que acabou por obter. Ora, efetivamente, este também, um bocadinho como o Ricardo estava a dizer, as últimas sondagens já nos deixavam antever um bocadinho este resultado. Havia aqui a incógnita se Coutinho de Figueiredo poderia ou não intrometer-se ou chegar próximo dos 2 primeiros lugares que dariam acesso à segunda volta, mas efetivamente eu também, na minha humilde opinião, acho que ele ficou num lugar até muito acima, isto sem dúvida, daquilo que se esperava no início, mas num lugar até muito honroso, porque principalmente estamos a falar aqui no Conselho da Guarda, no Conselho e no Distrito da Guarda, nós sabemos que não é o terreno mais fértil para as políticas liberais poderem se ingrar, não estamos a falar como Lisboa, Oeiras, Porto, Gaia, Cascais, né, concelhos onde nós sabemos qual é que é mais ou menos a franja de pessoas que apoiam a IEL e que partilham dos mesmos ideais de Coutinho Figueiredo, e elas concentram-se muito nessas áreas geográficas. Mas pronto, efetivamente dizer que aqui na Guarda é verdade que António José Seguro consegue ter um resultado até um bocadinho acima do resultado que tem a nível nacional, que pode refletir 2 coisas, pode refletir realmente a sua ligação ao Distrito da Guarda e aqui em especial também ao Conselho da Guarda, onde ele atinge praticamente 40% dos votos, ganha praticamente pelo dobro dos votos a André Ventura, portanto é o segundo classificado, é uma vantagem muito grande e considerável, mas mesmo no distrito acaba por ter uma vantagem muito confortável sobre o segundo classificado, mas também pode significar que as pessoas, isto aconteceu aqui um bocadinho no interior todo, até Castelo Branco, depois quando entramos no Alentejo já mudou um bocadinho, mas no interior norte as pessoas precisam de alguém em quem se revejam com confiança, mais do que até de certa forma alguém que possa dar um bocadinho asas às suas vontades
falta-me aqui a palavra certa, mas pronto, aquela vontade de alguma ação no imediato que possa mudar alguns aspectos da vida dessas pessoas, sem ligarem a tudo o resto que o candidato defende, não é? Ou seja, para António José Seguro, se ele não tivesse um bom resultado aqui, realmente eu acho que ele não teria bom resultado em lado nenhum, se não tivesse bom resultado no interior norte, não é? E isto agora leva-nos a pensar outras coisas. Por exemplo, o falhanço que foi Marcos Mendes, eu já tinha dito isto aqui na semana passada, eu não vi Marcos Mendes entusiasmar ninguém. Não entusiasmou ninguém no PSD. Isso do PS, houve algumas pessoas que efetivamente apoiaram outros candidatos, nomeadamente Gouveia e Melo. No PSD isso foi muito mais sentido, e muita gente também provavelmente a apoiar o Coutinho Figueiredo nesta primeira volta, acredito. Mas no PS, António José Seguro, que avança com uma candidatura independente, e em nome individual no início, ele garantiu o apoio do PS. O Ricardo há bocado estava a dizer que era muito importante ter partidos por trás. Ok, o partido tem uma estrutura montada. Gonçalo, por exemplo, foi uma bufetada de luva branca nos barões do Partido Socialista este resultado de António José Seguro? Não concordo bem com isso. Porque nós não podemos confundir o que é o funcionamento de um partido com uma fase da sua história em que alguém o lidera. Mas nunca tanto um candidato teve tanta oposição interna como teve António José Seguro. Aliás, ele saiu pela porta pequena e vai entrar pela porta grande, provavelmente. Mas atenção, nessa altura não estávamos a falar de um António José Seguro candidato a Presidente da República, que eu acho que é uma pessoa com características perfeitamente talhadas para o ser. E se me perguntarem honestamente, se calhar mais talhadas até para ser Primeiro-Ministro, sem dúvida. António José Seguro é uma pessoa que me inspira uma enorme confiança, e é aquilo que eu procuro num Presidente da República. Inspira-me enorme confiança na defesa dos direitos legítimos que nós temos há 50 anos. E se calhar, enquanto gestor de uma equipa ministerial, né, que ao fim e ao cabo um primeiro-ministro tem que ser muito e passa muito por aí o sucesso da atividade como primeiro-ministro, se calhar poderia pensar coisas até um bocadinho diferentes, até porque há umas pessoas que sempre apoiaram o Seguro e com quem Seguro se faz acompanhar no seu percurso político, se calhar não são, isto falo eu enquanto militante do PS e olhando internamente para um partido, se calhar não seriam as pessoas que eu mais via direcionadas exatamente no mesmo caminho que eu gostaria de ver as políticas de um governo seguir. Mas efetivamente eu acho que o PS fez as coisas como tinha que fazer no timing em que tinha que fazer, porque sem precipitações apoiou o candidato que seria um candidato perfeitamente natural a apoiar. Às vezes pode-se dizer muito que se tentou encontrar outras alternativas. Eu não sei se tentou. Nunca houve uma reunião em que se tentou encontrar alternativas aberta ao partido todo. Poderá ter havido algumas pequenas franjas, alguns pequenos grupos, algumas pequenas fações do partido poderiam ter tentado encontrar uma alternativa. Se calhar sim. Mas isso estão no direito deles fazer isso como qualquer cidadão fora do espectro dos partidos também. Agora, eu acho que no PS, no momento em que se pôs à discussão apoiamos ou não António José Seguro, foi quase unânime. E o resultado está à vista, e foi um resultado bom. Agora, a verdade é esta, e ontem eu vi António José Seguro a ser confrontado pelos jornalistas das televisões e das rádios nacionais, se António Costa lhe tinha ligado, é assim, não sei se António Costa ligou ou não, mas eu até acredito que sim. Agora, Zé Luís Carneiro não ter estado presente, isto não quer dizer que o PS não estivesse com ele. Tenho a certeza que o Zé Luís Carneiro, pela forma até como se empenhou nestas últimas 2 semanas de campanha eleitoral, ele obteve o resultado que pretendia. Gonçalo, desculpa, mas acho que o facto de José Luís Carneiro não ter aparecido foi um pormenor tático, porque para o Seguro manter a suposta independência e distanciamento do Partido Socialista. E muito bem. O Seguro foi o que ele disse.
tenho a sala cheia de amigos e de populares. E não foi para Lisboa, foi na terra onde eu resido neste momento. Não, mas isso é significativo. É significativo. Foi um gesto que eu apreciei. Ele não quer dizer que seja o candidato das Caldas. Claro. Não é? É um candidato, ok. Se é dele ali, não tem que ser em Lisboa, né? Pronto. E fez o que tinha a fazer. E também não foi por ter sido das Caldas, de certeza que José Luís Carneiro não fez 60 ou 70 km para lá ir. Né? Agora, efetivamente, eu acho que todas estas tentativas, e então agora já em relação, falando já na campanha que foi lançada logo no momento dos discursos de cada dos dois candidatos que passaram à segunda volta, todas as tentativas de colar António José Seguro ao PS ou de não colar António José Seguro, ou seja, nós temos por um lado pessoas que tentam descolar o António José Seguro do PS, dizem que o José Luís Carneiro não foi, que o António Costa não o apoiava, etc. Por outro lado temos o adversário, o candidato adversário a tentar colar António José Seguro ao PS, a dizer que é o socialismo, temos que bater o socialismo. Eu só devo lembrar aqui uma coisa: a última vez que alguém teve uma expressão do género vem aí o demónio, se o socialismo ganhar vem aí o demónio, tivemos dos 8 melhores anos, aliás, os 8 melhores anos da nossa vida económica desde os tempos dos descobrimentos. Portanto, o demónio... Desculpa? Então diz-me lá, quando é que tivemos uma época melhor... Quando acabou de descobrimentos de lá para cá, quando é que voltámos a ter? 85 a 95. Pois quando choveu o dinheiro a rodos da União Europeia. Pois foi. Não, porque agora não choveu. Na oportunidade perdida que tivemos. Gonçalo, menos um bocadinho também não te fica nada mal. Efetivamente, nem nessa altura o superávit foi, se houve superávit em algum desses anos, que eu já nem me recordo muito bem, nunca foi nada parecido com o superávit que tivemos nos últimos anos. Eram anos de investimento. Eram anos de investimento. As autoestradas pagam-se com fundos perdidos, não é? Portanto, mas os investimentos trazem dinheiro também, não é? Mas nunca trazem num momento muito posterior no tempo. Olha, trazem passado 20 ou 30 anos, olha, lá está. Portanto, o superávit tem a ver com políticas de há 20, 30 anos atrás. Está bem. Efetivamente, o que eu queria dizer é que António José Seguro é um candidato presidencial. António José Seguro. Não é o candidato do PS, não é o candidato de nenhum partido, como eu acho que, ao certo, nenhum candidato o deveria ser. Agora, a verdade é esta: nós tivemos o general Ramalhianos, que veio num processo do pós-25 de Abril, e a partir daí, obviamente, tivemos sempre candidatos ligados aos partidos. E é normal, é o que eu digo, é normal, porque é o que eu digo. Acima de tudo, alguém que vem candidatar-se para o mais alto lugar da República Portuguesa, e como eu digo, a pessoa em quem eu prevejo que vá defender efetivamente os direitos que nós temos consagrados pela Constituição, pelos vistos chateia muita gente, mas uma pessoa dessas nós temos que o conhecer, temos que saber Tem que ter um passado. Por exemplo, foi uma coisa que aconteceu com o Gouveia Melo. Gouveia Melo, o que aconteceu foi isso e foi outra coisa. Gouveia Melo ficou se calhar com o ego tão preenchido e tão convencido que estaria prestes a entrar numa passeata em direção a Belém, que não quis, não procurou sequer, e quando algum apoio quase que lhe chegava perto a ser sugerido, ele rejeitava, ou não quis o apoio de ninguém. E aí tem os seus, 15, 14% nacionais, já não tenho bem presente, também ainda não vi os resultados atualizados com os consulados, mas efetivamente Gouveia Melo teve isto, mas teve uma postura muito boa no discurso do rescaldo eleitoral. Ele efetivamente disse: okay, isto é a consequência daquilo que eu fiz. Pronto, e foi. Ou seja, ele pode dizer que tem 15%, mas tem 15% que não foi preciso andar, podia dizer isso, né, pendurado em nenhum partido, porque ele não pertence efetivamente a nenhum, tive 15%, foi aquilo que eu consegui valer. Pronto, muito assim, bem. Cá na Guarda teve 11,66%, 12% por arredondamento. Veio aqui uma manhã, visitou 3 sítios, não houve ações de campanha, havia apenas um único cartaz. Entre todos os dias, pela televisão, pronto, em casa das pessoas. Hoje em dia a campanha é mais importante, isso quase com certeza que sim. Mas a questão da proximidade da população, aqui neste território gostam de ter esse contacto próximo. Por aí, até porque cada vez mais, repara, um candidato venha cá um dia, nem que seja 2,
não chega para fazer contacto com o distrito inteiro, nem pouco mais ou menos. Até os 2, 3 concelhos que ele acaba por visitar acabam por ser uma amostra. Se calhar, claro, ir aos concelhos mais populosos, onde haja alguma atividade. Quer dizer, mas se houver um evento, um comício, um jantar, um almoço, quer dizer, isso mobiliza e reforça o ânimo dos apoiantes, cria assim um efeito, um catalisador para a mobilização. Mas isso é como se fazem campanhas, é mostrar que há apoio, é mostrar que há entusiasmo, que é o que eu volto a dizer. Que Marcos Mendes não conseguiu fazer passar essa mensagem nem na Guarda, nem em lado nenhum, e alguns bons resultados que ainda teve foi, efetivamente, porque muitos presidentes de Câmara o apoiaram, nomeadamente aqui no distrito, foi apoiado por vários... Lá está a máquina. Sim, mas mesmo assim não ganhou. Mesmo assim não ganhou nesses conselhos, não é? É efetivamente uma questão de conseguir entusiasmar, porque Marcos Mendes pensava que por ter feito o mesmo percurso que Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter o mesmo resultado, mas isso ficou provado que não, como também já no próprio programa de comentário que ambos tiveram durante aproximadamente 10 anos no mesmo canal de televisão, no mesmo horário, as audiências eram completamente diferentes também, não é? Ora, vamos conhecer agora a opinião do Daniel Lucas. Olá, bom dia a todos. O que é que destaca, Daniel, desta noite eleitoral? Bom dia também aos meus colegas e aos ouvintes da Rádio Altitude. Dar os parabéns, naturalmente, ao Gonçalo por esta vitória de seguro, que acho que é importante, não posso assumir, mesmo que ele tenha uma candidatura muito pessoal, que sempre se destacou, mas não deixa de ser do Partido Socialista. E claro, mas tu também apoiavas, e dou os parabéns também ao Ricardo, porque ficou Gouveia e Mel à frente do Marcos Mendes, o que dá aqui uma lufada de ar fresco para o que se avizinha nas próprias... Não estavas completamente enganado. Nas próximas lutas partidárias, eventualmente dá uma lufada a quem apoiou Gouveia e Mel, não é? Portanto, porque se Marcos Mendes realmente tivesse ficado em segundo ou em terceiro, quem apoiava o Gouveia Melo poderia ter aqui, e peço desculpa a expressão, a cabeça no cepo, não é? Portanto, isso, acho que por isso é que estão também de parabéns por ter ultrapassado o Marcos Mendes. Bom, enfim, eu acho que o que já foi aqui dito, tanto concordo plenamente que tanto o candidato Gouveia Melo e o Marcos Mendes são muito parecidos, e o trajeto, no sentido que aproveitou-se, como já foi dito, da televisão, deste espaço público para poder fazer aqui uma marcação. Ele pensava mesmo, eu acho que ele também estava convencido que era o suficiente chegar perto das pessoas através da televisão. Ficou provado que não. Até porque internamente, como veio a ser, foi visto, não tinha este apoio partidário, não é? O Marcos Mendes foi sempre uma pessoa não grata dentro do partido, desde sempre. Sim, nos bastidores, mas não na parte para assumir, talvez por falta de carisma, por falta, lá está, como eu já falei na semana passada, alguma inveja, se possa assim dizer, do seu percurso profissional, que fez com que eu o prejudicasse, enfim. E Gouveia Mel é parecido na medida também que se intitulava quase o pai da distribuição da vacina. E isso acho que pensava ele também, que era o suficiente para chegar ao povo, para que ele ficasse, lá está, para não precisar de ajuda a ninguém. Apesar que eu acho que a candidatura de Gouveia Mel não terá sido... Eu acho que agora pegando nessa analogia, fabricada entre aspas em laboratório. E foi mesmo fabricada por dois motivos. Foi arrastada por uma franja do PSD que não queria Marcos Mendes, portanto de todo, e por isso é que eu até digo que é uma derrota também de uma personagem do PSD, que é o Rui Rio. Nós não podemos esquecer que o Ricardo diz que não está nenhuma máquina por trás, mas há uma máquina por trás, que é o Rui Rio e outros, Isaltino Moraes. Portanto, ou seja, há uma grande máquina que está por trás também. Lá está a tal produção de laboratório do Gouveia Mel. Só que não deu resultado. Não deu resultado. Está à vista. Portanto, a diferença entre eles, portanto, há mais semelhanças do que propriamente diferenças. E também é uma derrota neste sentido de Montenegro. Penso que é uma derrota de Montenegro, porque mesmo não apoiando agora, que eu percebo que ele não queira assumir qualquer tipo de apoio, nem André Ventura, nem António José Seguro,
qualquer posição que ele toma, ou mesmo o próprio silêncio, é prejudicial, vai ser prejudicial ao seu governo. Bom, enfim, ao governo no sentido. Não concordo 100% Já vamos falar no sobre governo isso. No sentido mais de partidário, não propriamente o governo. Portanto, que ele agora vai ter que lutar, portanto, e acho que ele vai entrar também numa situação mais populista para conseguir cativar e não perder militantes e simpatizantes do PSD, não tenho dúvidas relativamente a isso. Eu falei mesmo internamente, portanto há aqui uma grande ruptura. Ele tem que voltar aqui a reinventar-se. Coutrinho, acho que independentemente de ter ficado em terceiro lugar, Coutrinho acho que é um vencedor também destas eleições. Eu acho que aquela situação, aquele dissabor que ele teve nesta última semana de campanha, apesar que ele teve uma atitude, eu até digo que ele provou um pouco do seu próprio veneno, não é? Porque ele é o homem da comunicação, o homem do marketing, ele não teve uma reação tão positiva com a comunicação social, podia ter feito de uma forma diferente, mas eu penso que não foi isso que fez diferença relativamente à percentagem, ao número de votos, até ajudou mais do que ou podia ter ajudado até mais, eventualmente até podia ter ajudado. Durante 2 dias praticamente era o único candidato que se via na televisão. Sim. Agora concordo que há aqui uma situação, ele fica também refém da iniciativa liberal. Ele tem que fazer alguma coisa pela iniciativa liberal, no sentido, um pouco à semelhança aí do André Ventura, é a figura máxima, portanto, e ele vai ter que regressar de alguma forma, de uma forma muito mais ativa, se quiser que o partido se mantenha ou que possa realmente evoluir e crescer, não é? Os grandes vencedores da noite, portanto, são tanto o André Ventura como o António José Seguro, os dois grandes vencedores. Aqui é quase indiferente. Eu percebo que para Seguro, simbolicamente, ter ficado em primeiro lugar é uma lufada de ar fresco, portanto, para toda a esquerda e centro, mas era para o André Ventura, claro que o facto de António José Seguro ter estado afastado da vida política nos últimos 10 anos teve alguma influência também nesse resultado? Eu acho que a forma como ele chega é que foi uma forma inteligente, foi separar um pouco, ok, nós todos sabemos que ele tem uma história dentro do Partido Socialista, com coisas boas, menos boas, isso aí está escrito, não é? Portanto, agora, o facto de ele ter dito que ele está pelos portugueses, ele está pelas pessoas, ele não está pelos partidos, ele mete a sua candidatura ou os portugueses à frente de qualquer vida partidária. Eu acho que isso fez com que ele tivesse aqui ganhos. Aliás, eu até acho, honestamente, que é um pouco à semelhança de Sá Carneiro, já que todos da direita invocaram Sá Carneiro. Se alguém mais parecido com os ideais, da forma de estar e que põe o país, as pessoas, à frente de qualquer tipo, qualquer vida partidária, foi Sá Carneiro, como nós sabemos, e Seguro fez a mesma coisa. Eu acho que até a forma foi inteligente. Agora, o que me preocupa realmente é a forma como agora André Ventura, portanto, logo no seu discurso, foi logo a atacar. E acho que as pessoas são inteligentes, as pessoas têm bom senso, eu acho que não vão cair nessa esparrela, penso eu, que não quero acreditar, portanto, sabendo que António José Seguro, e o Gonçalo está aqui, poderá dizer muito melhor do que eu, esta situação, que António Costa não morria de amores por António José Seguro e vice-versa. Sócrates, ou que foi Sócrates que eventualmente levou numa altura, portanto, do início, mas também houve uma grande ruptura nesse sentido. Um histórico também do Partido Socialista, Augusto Santos Silva, que veio dizer que era o pior candidato que o PS podia arranjar. Sim, isso é na altura que ele queria ser candidato. Mas depois ainda falou mas na semana passada, quando votou, disse que já tinha votado e que era o melhor candidato. Claro, mas isto aqui, portanto, qualquer discurso, porque o que vem aí vai ser muito pior do que aconteceu até agora. Acho que o André Ventura vem aí com todas as garras. Portanto, eu só espero que haja bom senso das pessoas. Honestamente, eu acho que sim, bom senso das pessoas. Não, mas eu acho que é importante mesmo que as pessoas tenham essa noção, salvaguardando uma situação que é: eu não sou contra aquela franja das pessoas que votaram no André Ventura e que acreditam nas políticas de André Ventura, e temos que as respeitar como tal. Temos que a respeitar. Quer que a gente goste ou não goste, temos que respeitar. Agora, este tipo de discurso
discutivo do André Ventura e já querer colar estas personagens, seja o Sócrates, António Costa, António José Seguro, dá para ver para aquilo que vem, ou o que é que vem a seguir. Ventura, ser Ventura. Exatamente. Agora, reforçando, eu acho que o António José Seguro, como estava a dizer, foi uma boa vitória, ficar em primeiro lugar. André Ventura, acho que era quase indiferente, era mais uma questão de ego e narcisista como ele é, de ficar em primeiro ou em segundo. Ele já fez a parte dele enquanto vitória, mas acredito que ele vai dar o máximo. Agora há aqui uma coisa que eu quero salvaguardar, voltando aqui a apelar ao bom senso e respeitando a franja que acredita nos ideais, nos princípios, nos valores do partido do Chega, haverá muita gente adormecida, seja da Iniciativa Liberal, seja do CDS, seja do PSD, que são os que têm saudades da velha senhora, não é? Portanto, de um sistema muito mais fechado, mais autocrático, portanto, e acredito que o André Ventura possa ir buscar muita gente dessa franja, que torna-se um pouco até perigoso. Ora, muito bem. Ricardo Neves Sousa, esta segunda volta vai ser um teste à democracia portuguesa, no sentido de haver, supostamente, um candidato que é tido como mais moderado e outro candidato que é mais dado aos extremismos. A democracia portuguesa é testada todos os dias e não é uma eleição com contornos um pouco diferentes daquilo que estamos habituados que vai modificar alguma coisa. Mas é o contexto, peço desculpa, mas é o contexto histórico que estamos a viver. Sim, ok. E acho que há aqui um simbolismo enorme naquilo que está a acontecer no mundo, não é? Okay. E acho que estas eleições são muito mais interessantes e importantes do que estás a desvalorizar nesse sentido. Daniel, mas tal como tu disseste, não é? As pessoas, nós temos que, quer gostemos, quer não, temos que respeitar as opiniões, e se no contexto europeu ou até mundial está a haver esta deriva para a direita, sociologicamente há de haver uma explicação. E, portanto, as pessoas não mudam só porque sim ou porque acordam dia. O que eu acho é que portanto, há um conjunto de mudanças sociais que empurra as pessoas a irem para um determinado franja do espectro político. As mudanças estão estudadas. Aqui a questão é que aqui em Portugal, tanto o PS como o PSD, sobretudo, têm que saber reinventar. A pergunta que eu faço... Sem dúvidas disso. Eu até, no limite, assim, sublinho, não estou a dizer que concordo. Eu repito, não estou a dizer que concordo, mas no limite... Eu até posso entender porque é que pessoas em Lisboa ou em Setúbal votam no Chega. Eu até posso entender quando acenam com o fantasma da imigração. Não concordo, mas até posso entender. Até, mas como é que explicamos que em freguesias rurais, aqui do Distrito da Guarda, o Chega ganhou em várias freguesias rurais? São os paquistaneses ou são os do Bangladesh? Mas são a etnia cigana, sobretudo. Não, mas não necessariamente. Não necessariamente. Ou seja, pessoas que têm problemas na vida e de uma forma quase cega acham que ele vai refletem o seu desagrado, o seu desânimo neste tipo de votação. Mas agora vamos recentrar a pergunta que o Luís fez. Se nós olharmos aqui para o espectro eleitoral, verificamos uma coisa. A AD e à direita da AD, onde eu incluo a Iniciativa Liberal e o Chega, neste momento, segundo a votação de ontem, estão 50,82% do eleitorado português. PS e à esquerda do PS, onde estão a extrema-esquerda, a extrema-radical, tudo isso, mais o PS, tem 35,76%. E depois anda aqui no meio os 12,32% do Almirante, que é composto por esta grande centro. Bom, ontem, António José Seguro, que foi o candidato apoiado pelo PS, teve 31,11%. Portanto, é líquido que a extrema-esquerda, a esquerda radical, lhe deem o apoio, portanto, de onde a estes 31% podemos adicionar mais 4,65%. E o PAN também já... Sim, ou seja, portanto, 3, 4... António José Seguro, neste momento, poderá ter seguros 36% do eleitorado, que é o PS, mais tudo à esquerda do PS. Bom, a AD já ontem veio dizer, pela voz do nosso líder, Luís Montenegro, que não se queria comprometer com ninguém. E eu concordo, porque reparem, no boletim de voto, quando nós, dia 8, formos votar, não estão lá 2 candidatos, estão lá 4. Estão lá 4 candidatos. Estará o Seguro, o André Ventura, os nulos e os brancos. Porque votar nulo ou votar branco também é um voto. Porque eu posso dizer assim, olha, a mim tanto... Mas não entra calma, nas contas. Calma. O branco sim. Eu posso dizer assim, epá, a mim tanto se me dá que ganha um como que ganha o outro.
e vou lá e voto nulo. Ou posso dizer assim, não, eu vou votar porque é um direito que me assiste. Aliás, eu há parentes, eu até defendo que o voto devia ser obrigatório, fez parentes, vamos continuar, e portanto eu posso chegar a dizer assim, nenhum dos dois me representa, e portanto, olha, não quero nenhum dos dois, e voto nulo. E é legítimo. E se numa votação houvesse 20, 30, 40% de votos nulos ou brancos, o candidato que ganhasse não era que ter cuidado redobrado, era um cuidado triplicado relativamente àquilo que ia fazer. Porque há um grande conjunto da população que não se revê e, portanto, alguma coisa teria que fazer para agradar a essa parte significativa do eleitorado. Eu já agora também vou dar aqui uma sugestão. Eu, se fosse António José Seguro, eu arranjava aqui já uma forma de segurar tanto a iniciativa liberal como até a própria votação de Gouveia Melo. Era simples, era convidar Coutinho de Figueiredo para chefe da Casa Civil e Gouveia Melo para chefe da Casa Militar. Não, mas sinceramente, porque eram duas pessoas que se calhar tinham mais do que competências para isso. E eu julgo que a população portuguesa até se podia sentir muito mais empenhada e representada neste jogo de escolhas. Mas, obviamente que todos são livres de votar onde quiserem. Claro que cada parte do espectro faz o seu papel. A esquerda a dizer que o Montenegro que devia ter sido mais clarificador. A direita, mais à direita, diz que, portanto, que ao não fazer isto está a apoiar o socialismo. Quer dizer, temos que ter bom senso, quer dizer, e pensar pela nossa cabeça. O PSD/AD tem que ser pragmática nas suas escolhas e tem que pensar assim, nesta conjuntura, ou seja, não é nenhum candidato que eu apoiasse. Portanto, agora estar a manifestar apoio a uma segunda escolha é como nós chegarmos a um restaurante e dizer assim, olha, eu quero um bife com batatas fritas. Diz assim, olha, não há, só tem pescada cozida ou tem aqui um caril puxado ao picante. Bem, obviamente que se calhar o caril puxado ao picante sabe melhor, mas faz mais mal à saúde. A pescada cozida não me sabe, mas se calhar é o capaz de me fazer melhor. E então, olha, vou para a pescada. Pronto, e aqui é um bocadinho isso, ou seja, um partido que não escolhe um candidato e que agora é obrigado a ir a uma escolha que não é a dele, portanto tem uma solução que é abster-se ou votar nulo. Mas também tem que ser pragmático e pensar quem é aquele que pode melhor servir os interesses do governo, mantendo a estabilidade. Ou seja, nenhum governo, designadamente este da AD, quer um Presidente da República que lhe seja hostil ou que esteja a minar o caminho constantemente. A mim parece que António José Seguro, vamos lá ver, António José Seguro é o mais próximo do PSD original de Sá Carneiro, do ponto de vista ideológico, é o mais próximo, e não tenhamos dúvidas, porque é um socialista, mas é um socialista moderado. Vamos fazer aqui só um exercício. Imaginemos que em vez de ser António José Seguro era, por exemplo, o Augusto Santos Silva. Colocava aqui dificuldades muito grandes, porque se nesta configuração, eu acho que uma boa parte do eleitorado social-democrata irá votar no António José Seguro, mas se o candidato, em vez de ser Seguro, fosse Augusto Santos Silva, causava aqui constrangimentos enormes. Porque não era um voto fácil, aliás, até antevejo que seria um voto extremamente difícil. Porque o António José Seguro, por ser moderado, aliás, ele é socialista, mas está há mais de 10 anos afastado da política. Calma. Não deixou de ser. António Costa, quer dizer, que o atraiçoou, que quase que o escorraçou. António Costa escorraçou António José Seguro do PS. Não, basicamente foi-me atrás. Portou-se mal. Posso relembrar o que é que se passou Mas pronto, portou-se mal, ou seja, do ponto de vista estatutário, tudo bem, mas quer dizer, eticamente e moralmente não foi correto. Pronto. E António José Seguro saiu pela porta pequena, injustamente também, e agora regressou passado 10 anos e muito provavelmente será o próximo Presidente da República, portanto entrou pela porta grande. E à semelhança daquilo que se falou no início deste programa, acho que não foi uma bufetada, foi uma grande cacetada de luva branca que deu aos costistas e a todos aqueles que o apoiaram. Portanto, eu julgo que... Mesmo assim, Luís Montenegro tem um dilema pela frente, que é
eventualmente deixar que André Ventura assuma o papel de líder da direita. A questão é esta. André Ventura ontem teve, portanto, ainda faltam apurar aqui 6 consulados, eu vi isto hoje de manhã antes de vir para aqui, à data faltavam apurar 6 consulados, mas quer dizer, é desprezível para a análise que estamos aqui a fazer. André Ventura tinha 23,52%. O AD, nas últimas legislativas, teve 31,21%. Se André Ventura conseguir igualar ou até superar esta fasquia, torna-se o principal rosto da direita em Portugal. E Luís Montenegro irá ter alguma dificuldade e um problema em mãos para tratar. E, portanto, estamos a falar apenas de 8%. Portanto, eu não acho que André Ventura vá ter muito mais votação do que aquela que teve agora. Irá ter seguramente mais alguma, porque haverá pessoas na Iniciativa Liberal e até no próprio PSD, quer dizer, que não se revêem, e se calhar não se revêem, não votam a favor de ninguém, votam contra, e então utilizam esse voto de protesto votando em André Ventura, sabendo que será difícil ele eleger-se, porque senão de outra maneira não o fariam. Mas isto é perigoso, porque André Ventura, se tiver mais 8%, iguala ou supera a votação que teve a AD. E, portanto, isso politicamente coloca uma situação muito complicada para o atual governo. Gonçalo, perspectivas para esta segunda volta. O que é que poderá acontecer? Tendo em conta todos estes cenários, portanto, à direita, um dilema da direita, e à esquerda, aparentemente está tudo mais resolvido. Há aqui vários dilemas, nomeadamente, em primeiro lugar, temos o dilema de onde é que agora se vão, tanto para um candidato como para outro, onde é que agora vamos buscar os votos. André Ventura parece-me a mim que esteja bastante esgotado na sua base de recrutamento de novos votos. Mas, claro, como o Ricardo disse, eu também concordo, poderá até efetivamente subir. No entanto, António José Seguro realmente terá aqui uma prova de fogo, que agora é dizer assim, ok, eu consegui ter 1/3 dos votos, mas eu preciso mais do que isso, não é? E agora vou ter que convencer pessoas que apoiam e que votaram noutros candidatos que nem sequer são de esquerda, porque lá está, efetivamente, os de esquerda, pensaremos que a grande maioria deles poderão agora, efetivamente, votar em José Seguro, seja pelo apoio manifestado logo diretamente pelos candidatos, como até pelos próprios partidos, ou pelos dirigentes dos próprios partidos, mas, efetivamente, a nível do grande eleitorado, né, do povo, António José Seguro terá que dizer assim, eu sei que eu não sou a vossa primeira escolha, mas sou a vossa segunda melhor escolha. Pronto, e o que vai acontecer aqui... É um bom lema de campanha, Gonçalo. há outros. De certeza que vai haver aqui um redressing, por assim dizer, da campanha, até porque eu estou com muito medo de algumas coisas. E há pouco quando o Daniel estava a falar, estava-me a rir, não era porque tu estavas a dizer, até concordo com o que tu estavas a dizer perfeitamente, mas eu estava a pensar que isto vai ser rir para não chorar, porque desta vez a André Ventura não vão chegar 2 ataques da ZIA. Desculpa, só interromper. Desta vez a André Ventura nós vamos saber, neste momento o que eu penso para mim, né? E agora peço desculpa eu estar a dizer isto desta maneira, mas é assim, onde é que André Ventura vai ser agredido, de que forma é que vai ser agredido, ou vai ser ele, ou vai ser alguém da comitiva dele, Sim. Isto vai acontecer. Não, ou seja, porque vamos lá ver uma coisa. Tem que acontecer alguma coisa deste género. Mas repara só nisto, são 10 segundos. António José Seguro e André Ventura vão se aproximar no discurso, porque António José Seguro tem que ser um bocadinho quebrar um bocadinho as regras para ir buscar eleitorado à direita. E André Ventura vai ter que se moderar no seu discurso para conquistar alguns votos nessa mesma direita. Para não assustar o eleitorado. Para não assustar. Portanto, vai haver Seguro a subir um bocadinho o tom e Ventura a moderar-se. O que eu acredito ontem não foi isso que eu... Mas o que eu digo, André Ventura vai usar todos os artifícios possíveis e é capaz de inventar algum. Não é fácil hoje em dia, porque já tanta coisa aconteceu pelo mundo fora, e nós já vimos desde tiros nas orelhas, facadas que nunca ninguém viu muito bem, a ferida da facada.
aparição na em baliza. Fátima, a dizer que Ele já disse que era o quarto pastrinho, não é? Porque André Ventura ontem, não sei se vocês repararam, que a primeira coisa que ele diz no discurso é: o Chega ganhou estas eleições. Eu não compreendo como, não é? Mas ele, quando fica em segundo lugar, a 10% do primeiro, diz: o Chega ganhou as eleições. Isso faz lembrar a lógica do PCP, que cada vez que perdia, ganhava sempre. Ganhou sempre, é verdade. Agora, efetivamente, eu acho que um dos grandes buzilis que vai aqui acontecer, o maior dilema vai ser o dilema de Luís Montenegro. O Montenegro aqui vai ter que provar que não é um político de ocasião, muito menos um primeiro-ministro de ocasião, porque neste momento até agora é o que ele está a ser. Foi um homem que concorreu várias vezes à liderança do PSD, até que efetivamente conseguiu para presidente do PSD, e esperou pelo momento de esgotamento do projeto de António Costa, do PS, para conseguir efetivamente ser o homem certo, o homem certo no ponto de vista dele, no lugar certo, à hora certa, para poder chegar a primeiro-ministro. Agora, Luís Montenegro, ontem à noite ainda provou continuar a ser um político de ocasião, porque Luís Montenegro, se fosse um político com, eu digo até, e vou ser um bocadinho duro, com um pingo de decência, ontem tinha dito que apoiava António José Seguro. Como algumas altas individualidades do PSD o fizeram de imediato. Nomeadamente, comentadores que estavam nas televisões, foram vários a dizer: não, agora, na volta, sem dúvida que vou para António José Seguro. Goiás Maduro, porque Pedro Duarte também. Exatamente. Foram os únicos do PSD que eu Não, tivesse houve ouvido. mais. Até da IEL, Ricardo, é que Sim, até sim, da IEL o líder da bancada parlamentar disse. O Chicão do CDE. O Chicão. Não, a questão é assim. E Luís Montenegro disse assim: não. Luís Montenegro quer o quê? Está à espera de ver quem é que vai ganhar? Está à espera quê? Que está com medo que António José Seguro deite abaixo o governo para o PS poder ganhar as eleições todas? Não, o PS nem sequer está preparado para isso. Ou estará mais à espera que André Ventura, se algum dia, numa eventualidade péssima para o nosso país, chegasse a Presidente da República, achava que o ia levar ao colo? André Ventura, se tiver um bom resultado nestas eleições, em primeiro lugar, vai logo dizer: não ganhou estas eleições, ganhou-as todas desde o 25 de Abril até agora. Vai dizer que ele é efetivamente a direita, que ele é que é verdadeiramente o líder da opinião, o da oposição. Que ele é o Dom Sebastião que o país esperava há séculos. E Luís Montenegro vai ficar impávido e sereno a ver isto passar. Até de uma forma taticista. Luís Montenegro, se fosse inteligente, dizia assim: tudo se encaminha para que António José Seguro venha a ser Presidente da República. E fazia o mesmo que António Costa fez há 5 anos atrás. Dizia assim: nós não queremos um candidato, temos o top Presidente, ele está lá muito bem. E o Luís Montenegro podia, no mínimo, fazer o melhor para ele, o melhor para o país e para o governo que ele lidera. Se ele for à frente, ele sai sempre prejudicado. Sempre. Se não toma posição, sai sempre era a melhor prejudicado. Não, e mais, e internamente temos que nos lembrar que há bocado esquecemos de falar noutro vencedor da noite que nem sequer foi falado, que foi Passos Coelho. Passos Coelho que não se manifestou. Político de ocasião. Não, estás muito enganado. Estás a ver que também não se manifestou. Passos Coelho que não se manifestou, quer dizer, e esse seu silêncio dá-lhe algum poder. Não, é os mitos que se criam. Seria o candidato natural da direita. E se Passos Coelho aparecesse, não havia nem André Ventura, nem Coutinho Figueiredo e dificilmente haveria o Almirante Gouveia Melo. Portanto, seria muito mais agregador. E Passos Coelho é, sem sombra de dúvida, uma reserva moral de todo esse espectro político e no futuro pode vir a ser preciso, quer dizer, se André Ventura começar, e desculpa-me a expressão, a crescerem-lhe muitas unhas, portanto é preciso vir alguém que lhes consiga cortar, e Passos Coelho é o único neste momento que tem esse poder nessa franja enorme de eleitorado. Eu nem ponho Passos Coelho nesta equação, porque acho que Passos Coelho vai continuar ainda muitos mais anos a ser a reserva moral. O Dom Sebastião, mas olha que a idade o Dom também Sebastião não do PSD. Eu só queria também falar aqui uma coisinha. Quando toda a direita vem a falar de Sá Carneiro, há certas pessoas que quando falam de Sá Carneiro daria voltas na tumba se tivesse ouvido. É o que estás a bocado, quer dizer, se alguém está mais próximo de Sá Carneiro, nomeadamente é o Passos seguro, Coelho. é o seguro que está mais perto dele. É que Sá Carneiro, Ricardo, e tu sabes isto melhor do que eu, até porque tens mais uns aninhos que já chega para até compreenderes melhor quem Sá Carneiro foi, que ainda tens mais memória presente dele do que eu, mas mesmo todos os estudos e de todas as análises das políticas de Sá Carneiro era um político de centro a descair para a esquerda. Como no momento pós 25 de Abril,
seria Aliás, eu queria espetacular. registar o PSD no Partido Europeu Socialista. Na não é? Internacional Socialista, sim. Portanto, Não foi- As organizações vão Quando tu tens- evoluindo. O PS era um claro. partido marxista até 83 e meteu o marxismo na gaveta e foi Mário Soares. Mário Olha, Soares. que dava 3 piruetas Pois se é que visse importa- a geringonça portanto, que foi feita com a extrema-esquerda e com a esquerda radical. Não, Portanto, mas é que é estamos a falar- importante não, a as reinvenção coisas dos evoluem, partidos. as entidades evoluem, as Seja organizações PS ou PSD. evoluem. obviamente. Daniel, os eleitores portugueses serão mais moderados, mais próximos da moderação ou do extremismo? Eu acho que é uma incógnita Ou neste vai-se momento, honestamente. repetir aquele velho chavão de que os portugueses falam que são muito críticos à mesa do café, mas na hora da depois verdade. na hora da verdade são mais moderados? Eu nesta segunda volta é uma incógnita, eu acho que vai ser muito renhida, ao contrário daquilo que se possa pensar. Não há uma certeza absoluta que seguro também consiga, até porque, como já foi dito e bem, há uma direita que tem a percentagem é muito maior do que a esquerda. Agora, o que eu acho é que o André Ventura sabe aproveitar-se de todos os momentos. E se formos verificar até mesmo o dia de ontem, ele vai votar, está lá a comunicação social, naturalmente, como todos. Vai à missa, está lá a comunicação social porque vai à missa. Sai da hora da missa, está lá a comunicação social e diz, ainda não vi E nada. voltou a ir à noite, né? Não, Antes não, de ir sim. discursar, tinha acabado de sair da igreja. Exatamente, ou seja, ele só ontem, ao contrário dos outros candidatos, apresentou-se por 4 ou 5 vezes. Ele começou no futebol, né? Estão a ver? Já está em Fátima. Mas é uma a seguir, coisa incrível. ele vai Enquanto os lançar outros- um álbum de Não, mas fado. enquanto os outros candidatos Garantidamente. foi no momento da votação e quando chegaram ao seu quartel, no fundo, o André Ventura por 4 ou 5 vezes aparece na comunicação social. Ele sabe jogar com isso. Portanto, ele vai E a estar a comunicação entrar, social ele vai ajuda. entrar e a comunicação social ajuda. Mas porque ele também faz por isso, naturalmente. Portanto, agora, vai ser uma luta renhida. Eu acho que seguro pode ganhar, não por causa dos portugueses serem fracos de pensamento ou de ideias. Eu acho que é um pouco também o André Ventura não sabe para o que é que ele vem, não se sabe, não se percebe nada do André Ventura. Sabe-se algumas políticas, mas é uma incógnita também relativamente ao procedimento, à estrutura, o que é que ele, não é? Portanto, é nessa, enquanto que o Coutrinho é um pouco diferente, tem uma estrutura, tem um pensamento, conhece o pensamento, pode-se não gostar ou pode-se gostar mais. O André Ventura, as bandeiras dele é corrupção, naturalmente, e bem, é corrupção, mas também não diz como é que vai combater a corrupção, fala dos imigrantes e fala da etnia. Criminalizar o enriquecimento ilícito. É os imigrantes. Colocar essa tónica na Constituição. Claro, é a etnia cigana, portanto é os chavões dele. Nós sabemos todos que a imigração tem que ser controlada, tem que haver uma boa integração, eu acho que tem que ser transversal. Aliás, eu acho que o discurso, concordo com o Ricardo, o discurso do seguro não pode ser tão radicalizado, naturalmente, mas tem que ter uma mensagem muito clara, mais para a direita, para o que ele vem, ou para o que ele vem votar, pelo menos, não é? Já está Que a convencida, esquerda está convencida. Eu acho que à sim. sua direita, Também tem que dizer, porque ele teve realmente e bem, não cometeu erros, foi um discurso muito moderado, seguro daquilo que ia dizendo. Agora tem que também dizer, tem que dar algumas mensagens a outro grupo para ir buscar. Não é preciso tão radical, espero que não seja, naturalmente, mas é importante. Agora vai ser uma luta renhida e penso que o povo português é um povo inteligente e que saberá dar... não estou a dizer com isso que quem vota o contrário não seja inteligente, naturalmente. Eu falo é que temos de ter aqui cuidado com esta conjuntura. Nós temos exemplos, aliás, vindo dos Estados Unidos, que acho que não é agradável para ninguém, até para nós, Portugal. Portanto, acho que as pessoas têm que ponderar e votar naquilo que acharem que é o melhor para o futuro de Portugal. Ora bem, as presidenciais vão nos dar matéria para próximos capítulos, pelo menos até 9 de fevereiro, no dia a seguir à segunda volta. Nós ficamos por aqui. Acontecimento da semana, Ricardo Neves Sousa. Eu quero apenas destacar uma iniciativa que vai ocorrer no próximo dia 22 de janeiro, quinta-feira, se a memória não me traiçoa. Uma iniciativa que tem por designação Tratar o Cancro por Tu e é promovida pelo IPATIMUT, do Porto, que é dirigido pelo professor Manuel Sobrinho Simões, e, portanto, esta instituição, em parceria com o IPG, vai promover uma conferência, portanto, com a temática sobre o cancro e, especificamente, a medicina oncológica de precisão, medicamentos inovadores e como ter acesso a estes mesmos medicamentos.
É uma temática que, infelizmente, há muitas pessoas que são vítimas desta doença. A medicina e a farmacologia estão já bastante avançadas neste domínio e há moléculas inovadoras que já foram e irão ser brevemente lançadas no mercado que não curam, mas atenuam e dão mais qualidade de vida e prolongam a vida destes doentes e, portanto, acho que é uma temática interessante de um tema atual que, infelizmente, diz respeito a muita gente e, portanto, também parabéns ao IPATIMUP e ao IPG por esta iniciativa. Portanto, no dia 22 às 18h30 no auditório do Serviços Centrais do IPG. Acho que vale a pena. Gonçalo? Eu desta semana não consigo realmente destacar mais nenhum evento porque tive concentração completamente focada nas eleições presidenciais, nestas que são provavelmente as eleições presidenciais mais importantes que Portugal teve até hoje. Daniel? Assim, muito rápido, tenho aqui algumas. Dar os parabéns à Guarda pela conquista do título distrital sub-16 do basquetebol. Já tinham ganho também o título do sub-18 na semana anterior. Depois também queria dar conta que no dia 22 de janeiro há um espetáculo que se intitula como Livros na Prisão, que é um trabalho que é realizado por um colaborador também da Rádio Altitude, que é o Alexandre Gonçalves, e pela professora Luísa, uma parceria entre o município e a Escola da Afonso Albuquerque. Portanto é um espetáculo de poesia e de música e que são os reclusos que vão, portanto... Vai ser no Teatro Municipal da Guarda. No Teatro Municipal da Guarda. São estes dois temas. Eu só queria terminar, se me permite, Luís, com uma frase que está a circular até na internet. Eu fui pesquisar, portanto, porque tinha algumas dúvidas se era de Sofia Melbreiner. Não há certeza se é de Sofia Melbreiner ou se é de José Saramago, mas permitam-me, portanto, vou considerar como anónimo ou de um deles e tanto faz. Mas acho que é uma frase só para refletir para todos nós, que é: este é o tempo em que é preciso escolher ou se navega ou se é naufrágio. Muito bem, fica aqui esta reflexão. O Frente a Frente tem a reposição esta terça-feira na Rádio Altitude, a partir das 2 da tarde. Estamos de regresso na próxima segunda-feira, às 11h30. Obrigado a Ricardo Neves Sousa, Gonçalo Amaral e Daniel Lucas. Tenham uma boa semana. Obrigado e boa semana. Boa semana a todos. Obrigado.